E aí, pessoal? Nesta aula nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é a questão da perda da qualidade de segurado, que vai entrar aí o período de graça. O que é o período de graça? É o período em que o segurado deixa de exercer uma atividade remunerada abrangida pelo regime geral de previdência social. E aí, nós podemos ter um período de graça equivalente a 12 meses, um período de graça equivalente a 24 meses e um período de graça equivalente a 36 meses. Vamos por partes, a começar pelo período de graça de 12 meses. Quando que o período vai ser de 12 meses? Quando o segurado ele tiver menos que 120 contribuições. Por exemplo, ele tem 119 contribuições, tem 70 contribuições. Ora, é menos que 120. Então, quando essa quantidade for menor que 120 contribuições, e além disso, ele não conseguir comprovar a sua situação de desemprego, então o período de graça invariavelmente será de 12 meses. Então, 12 meses, quando ele tem uma quantidade de contribuições menor do que 120, certo? E além disso, ele não conseguir comprovar a sua situação de desemprego. Agora, quando o período de graça será de 24 meses? Nessa situação, nós podemos ter dois casos. O primeiro caso é quando o segurado tiver também menos do que 120 contribuições, mas em contrapartida ele consegue comprovar a sua situação de desemprego. Então, por exemplo, ele tem lá, por exemplo, 80 contribuições mensais. Consequentemente, é menor que 120. Mas, por outro lado, ele conseguiu comprovar a sua situação de desemprego. Então, é como se uma coisa compensasse a outra. Opa, tá, tudo bem, ele tem menos que 120, mas ele conseguiu comprovar a sua situação de desemprego. Então, nesse caso, o período de graça vai ser de 24 meses. Entretanto, nós temos uma outra situação em que o período de graça também será de 24 meses. Qual situação é essa? É quando o segurado tem mais de 120 contribuições, por exemplo, 130, é mais que 120, mas, em contrapartida, ele não consegue comprovar a sua situação de desemprego. Então, por mais que ele tenha mais que 120 contribuições, o fato dele não ter conseguido comprovar a sua situação de desemprego faz com que o período de graça também seja de 24 meses. Assim como daquele segurado que tem menos que 120 contribuições, mas que conseguiu comprovar a sua situação de desemprego. Tudo bem? Então, nós falamos do período de graça de 12 meses com uma situação, de 24 meses com duas situações, e agora nós temos um período de graça equivalente a 36 meses. Nós temos, nesse caso, o segurado que tem mais de 120 contribuições e que consegue comprovar a sua situação de desemprego. Então, quando o segurado conseguir comprovar a sua situação de desemprego e tiver mais que 120 contribuições, consequentemente, o seu período de graça também será de 36 meses. Então, 12, 24, 36. E aí, com isso, acho que foi a Fundação Carlos Chagas, trouxe um exemplo lá de um exercício. Eu não vou escrever o exercício aqui, nem vou ditar, vou só falar o que aconteceu. Tinha uma segurada chamada de Cecília, tá? Eu acho que ele se baseou na Cecília Meirelles porque ele colocou Mário de Andrade lá, não lembro. Tá, então a Cecília. O exercício falou que ela era filiada, evidentemente, à Previdência Social
ela trabalhou como empregada de uma empresa, ela é uma segurada empregada, certo? Ela trabalhou numa empresa, a empresa se chama Alfa Comunicações, mas isso é irrelevante. E ela trabalhou nessa empresa, então ela trabalhou como empregada em uma empresa, certo? E nessa empresa, Cecília trabalhou durante 11 meses. Nessa empresa, ela permaneceu durante 11 meses. Mas calma aí, 11 meses é muito pouco, né? Como que a pessoa consegue ficar menos que um ano? Tem gente que não consegue ficar nem uma semana, gente. Ela conseguiu ficar 11 meses, então, né, não é tão pouco tempo assim, não. Então ela trabalhou durante 11 meses. E aí depois desse tempo que ela trabalhou na empresa Alfa Comunicações durante 11 meses, ela foi para o exterior, resolveu e foi fazer uma pós-graduação, certo? E essa pós-graduação no exterior tinha uma duração de 3 anos. A durabilidade da pós-graduação era de 3 anos. Entretanto, antes de completar os 3 anos, Cecília chegou a falecer, morreu. E aí veio o Joaquim, acho que depois de alguns anos, e veio requerer pensão por morte. E aí o seu pedido foi indeferido, não teve direito. E aí nós vamos ver o porquê que ele não teve o direito, tá? Bom, só que como eu já falei muita coisa do segurado, do período de graça, eu acho que se eu for começando, a câmera vai cortar no meio e aí não vai dar certo e eu não vou conseguir dar a aula pensando nisso daí, tá? Então nós continuamos na próxima aula. Muito obrigado. É só mesmo pra explanar, pra gente continuar na próxima aula. Então não assista a próxima aula sem assistir essa, né? Tá? Então, obrigado.